troca na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais um vídeo, no livro de Gênesis, capítulo 25. Vamos, estou feliz com o Senhor, até que o Senhor nos ajudou, feliz por tudo. Quero agradecer a cada um de vocês pelas mensagens, onde eu deixei de mão na mão, né? Mas hoje nós estamos aqui. Vamos começar o vídeo assim. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelo alimento, pela família, pela semana que se inicia. Obrigado, Senhor, por estar conosco, Pai. Não desiste de nós, Senhor, que somos pecadores. Pai, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, as transgressões, por mau pensamento, ignorância. Tudo que eu fiz posso fazer pecado, Senhor, perdoa-me, Pai. Perdoa-me, Pai, a minha parentela, perdoa da minha casa. Pai, fala conosco hoje, Pai, no livro de Gênesis, no capítulo 25. Não sei o que eu quero ouvir, não sei o que eu quero falar, mas que o Espírito tenha falar conosco, Pai. Tudo é para a glória do teu santo nome, amém. Irmãos, antes, como sempre, antes do capítulo de hoje, que é Gênesis, capítulo 25, eu vou deixar a mensagem que eu deixo também no TikTok. Essa eu não deixei hoje no mês, mas eu deixei tempos atrás, né? É no livro de Gênesis mesmo, capítulo 2, versículo 18, onde fala como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjuntora que se como diante dele. Aqui Deus criou o céu, a terra, criou tudo conforme a vontade dele. A palavra dele criou tudo. Mas ele viu que todos os animais na terra tinham companheira, mas Adão faltava uma companheira. Ele viu que não era bom Adão viver só. Então ele pensou em fazer uma ajudadora para Adão, uma mulher, né? E ele projetou e fez de acordo com a vontade dele, né? Ele fez ela adormecer e tirou dali da costela de Adão e tirou um pedaço de osso e fez a mulher, fez ela, para ser a companheira, a ajudadora e lá da casa de Adão. Quando a gente lê essa mensagem no capítulo 2, versículo 18, essa promessa, Deus está falando para nós que não é bom que o homem viva só, que ele tenha uma companheira. Aí onde foi Deus, instaurou o casamento entre homem e mulher, né? Não é como o mundo está fazendo hoje, né? Hoje está casando mulher com mulher, homem com homem. Deus abomina isso, né? Por isso ele destruiu Sodoma com Gomorra. Então ele fez uma auxiliadora para Adão. Da costela dele tirou a mulher. Então ela passou a andar diante do homem, auxiliando em tudo que ele precisava, aconselhando. Mas muitas vezes os projetos de Satanás entram na família. E Satanás planejou destruir tudo que Deus fez. Ele começou querendo destruir a família. Onde ele usando a serpente, e ela enganou Eva, né? Não a serpente, Satanás que entrou na serpente. Mas enganou a mulher por quê? Porque a mulher deixou uma brecha para ser enganada. A cobiça, o desejo da carne. Entrou o pecado na Eva a partir do momento que ela cobiçou querer ser igual a Deus, viver como Deus e ter tudo, ter sabedoria. Então essa cobiça levou a mulher a transgredir, e o homem também. O homem pecou através da desobediência. Apesar de Deus fazer tudo perfeito,
ele criou a mulher, o homem, com todo carinho. Mas o homem abriu a brecha e o inimigo entrou na mente dele, no coração. Hoje nós vivemos no pecado, no erro, porque nós tomamos posse do erro, da desobediência de Adão, do desejo dele. Então são essas as palavras que eu tenho a respeito do capítulo 2, versículo 18 do livro de Gênesis. Vamos agora para o capítulo do YouTube, que é o capítulo 25 do mesmo livro da Gênesis. Do capítulo, do versículo 21 até o 7 do capítulo 25, fala que Abraão casa com Quentura e tem filhos dela. Aqui Abraão, já viúvo, ele agora arruma uma concubina, que chama, o nome dela é Quentura. E ele casa com ela, ela tem filhos. Mas Abraão não deixou eles ficarem com Isaac. Ele deu presente, deu dons para ele e afastou ele de Isaac. Não deixaram, mas não deixaram de ser irmão. Eles vinham, eles visitavam, eles se davam bem, creio eu, mas viveram uma vida separada. Cada um deu bens, mas agora aquele que era o filho da promessa, que é o Isaac, ele, a maior parte dele, melhor, ele teve, porque ele era o da promessa. Ele era o que Deus, a semente que Deus preparou para Abraão. E Abraão tomou outra mulher, o seu nome era Quetura, e gerou Zimrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque, Suá. Aí vai a geração dos filhos da concubina de Abraão, que viveram separados, mas também Abraão deu bem para ele. Ele não abandonou a família. Ele, quando ele chegando na idade, Abraão dava os bens para ele se afastar de Isaac. Era o filho da promessa, ele não era. Do versículo 8 até o 11, Abraão morre. Agora vem a morte do patriarca da fé, a morte de Abraão. Nós sabemos que toda a carne, ela tem fim. Ela voltou. Oi, Miriam, por que essa manga aqui? Ela voltou, vai voltar para o pó. Assim como nós que estamos aqui, nós teremos um fim. Nossa carne. A nossa alma é para ter vida eterna. Mas para isso nós temos que zelar dela. Temos que afastar de tudo que aborrecemos. Afastar do pecado, dos erros. E quando nós erramos, que não tem homem que não erra, pedir perdão. Então a morte de Abraão. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado a seu povo. E sepultaram Isaac, Ismael e seus filhos na cova de Macpé, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Mãe. Essa terra Abraão comprou para sepultar a esposa dele, Sara. E aqui virou uma terra onde foram sepultar todas a semente de Abraão. Né? José foi para o Egito, morreu no Egito, mas ele veio e foi sepultado no mesmo lugar. Jacó foi para o Egito, mas veio do Egito para ser sepultado no mesmo lugar. Quanto a esse negócio de ser enterrado, eu não sei qual é a vontade de Deus. A gente ele sabe que o corpo tem que ser enterrado. Para ele vai virar osso, para ele não ficar sobre a terra cheirando mal. Né? Eu vejo pessoas, eu tenho um sobrinho,
Ele morreu aqui na cidade de Aparecida, de Goiânia. Até o tempo, nesse tempo, do falecimento dele, ainda não tinha nada assim. Mas o avô dele não vivia. Ele foi enterrado lá na cidade de... É 370 quilômetros daqui lá. Não sei se tem essa necessidade, né? Mas Abraão foi assim. Alguns nossos antecedentes foram assim. Eles, quando morreram, José foi morto no Egito e pediu que os ossos dele fossem enterrados. Quando o povo de Israel saísse, fosse para a terra que Deus prometeu, e trouxesse os ossos dele. Ele fez o povo de Israel jurar, e essa vontade de José, da carne, né? Foi feita. Ele foi num caixão lá no Egito, foi embalsamado. Mas quando o povo de Israel saiu do Egito, trouxeram os ossos de José, enterraram no mesmo lugar que foi enterrado Abraão. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou Isaac, seu filho, e habitava Isaac junto ao poço da Ivóia. Agora, a terra que Deus prometeu a Abraão, a descendência está por ali, habitando ali. Isaac, mas teve um tempo, por causa da seca, da fome, ele teve que partir para outros lugares. Ir para o Egito, outros lugares, para poder sobreviver, mas sempre ele voltava no mesmo lugar, para a terra que Deus prometeu. Do versículo 12 até o 18 do capítulo 25, fala do descendente de Ismael. Ismael era filho de Abraão, mas filho de uma serva egípcia. Então aqui fala da descendência de Ismael, dos filhos dele, netos, os príncipes de Ismael. Onde a Bíblia nos fala que nos mostra que Deus não esquece de ninguém que passou por essa terra. Ismael, apesar de ser um filho que não é da promessa, mas Deus abençoou, que Deus falou com Agar: volte e se humilha debaixo da mão da tua senhora, Sara, e eu abençoarei o moço, porque é filho de Abraão. E nós vemos assim cumprir a promessa do Senhor, onde ele fala para Abraão: por causa de ti será bendita toda a semente da terra. E quando Sara mandou que mandasse Ismael embora, Deus falou: não tenha medo, faça, obedece tua mulher, e eu serei com o rapaz. Deus não abandona ninguém nessa terra. Você, eu, ninguém é abandonado. Nós somos servos de Deus, somos filhos de Deus. Então nós somos todos, estamos protegidos de mão de Deus. Nós vemos aqui no capítulo 20, todos protegidos por Deus. Nós vemos que Deus não afastou, não rejeitou ninguém. Mas ele separou um povo, os filhos de Jacó, para que fosse uma semente separada do Senhor. 19, versículo 19 até o 23, fala descendente de Isaac. Aí vai agora os filhos de Isaac, os descendentes dele. Isaac, que casou com a Rebeca, Isaac, o filho de Abraão. Também Abraão obedeceu ao Senhor, não deixou que tomasse mulher para ele lá dos cananeus, mas que fosse na parentela dele buscasse a mulher para Isaac. Foi obedecido, a vontade do Senhor foi feita. Deus não falou para ninguém que para Abraão que a vontade dele era essa, mas Abraão teve no coração pedir que o servo dele buscasse uma mulher para o seu filho, lá do meio da parentela dele. Ele orou, pediu ao Senhor, e Deus mostrou, deu o caminho para o servo de Abraão. Deus toca no coração de Rebeca, ela consente casar com Isaac. Da onde veio Esaú
e Jacó. Agora começa a luta entre as famílias. A luta onde continua o pecado entrar no homem. Essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. E era Isaac de 40 anos quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padarã, irmã de Labão, o arameu, sua mulher. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que sou assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. Agora, uma promessa que Deus faz a Rebeca. Esse versículo 23 é uma promessa que Deus fez a ela. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que outro povo, o maior servirá ao menor. Aqui não foi a vontade de Deus, mas na luta entre os filhos de Esaú e Jacó no ventre, ele já estava lutando ali, um querendo ser primeiro, um querendo ser maior que o outro. Ah, mas a criança não tem entendimento. Mas eles lutaram no ventre. Então alguma coisa tem aí nas regiões espirituais. Ali, eles lutando, Deus falou para ela. Rebeca, a profecia é isso também. Uma promessa é uma profecia. Que ele tinha 2 sementes, 2 nações, 2 povos. E Deus fala para Rebeca que o maior serviria ao menor. Quer dizer, o mais velho vai servir ao mais novo. Foi o que aconteceu. Jacó, sendo enganador, tomou a primogenitura de Esaú. Agora, o erro teve dos 2. Porque Esaú ele chegou com fome do campo e pediu um manjar que Jacó estava fazendo. Jacó ali, já na esperteza, na sabedoria, no pecado de novo. Pecado ali tomando posse. Então vende essa primogenitura. O primogênito tinha direito sobre tudo. Ia ser o príncipe quando o pai morresse, ficava no lugar do pai, comandando a família. Esaú rejeitou aquela bênção que Deus deu para ele, primogênito, sendo a cabeça. Ele vendeu sua primogenitura para Jacó, por causa de um bocado de comida, por causa de um punhado de comida. O que nós fazemos hoje? Muitas vezes nós vendemos a nossa vida com Deus por um punhado de dinheiro, né? Por uma necessidade que nós podemos trabalhar e suprir. Mas o olho, a inveja, a ganância, ele afasta, tira a nossa sabedoria. Então Esaú desprezou seu direito de ser o cabeça da família após a morte de Isaac. Essa bênção ficou com Abraão. Essa era a luta que eles tinham no ventre. E aí foi de Jacó, Israel, abençoou Jacó. Não quer dizer que ele abençoou. Esaú abençoou também. Mas o melhor, cabeça, o melhor de tudo, Deus abençoou Israel. Isaac abençoou Jacó. Irmãos, é muito bom ler a palavra do Senhor, entender, mas é bom a gente meditar para a nossa vida. Quantas vezes você é o maior no lugar que você trabalha, na escola, na igreja, na família, e vem a pessoa no trabalho, vem um que entrou depois de você, sabe até mesmo que você toma seu lugar. As lutas na terra hoje é essa. Um querendo ser maior que o outro, um querendo ser
um engolindo o outro. A verdade é essa. Cada um quer ser melhor do que o outro. Hoje, no seu trabalho, onde você estiver, tem essa luta. Assim foi essa a luta de Jacó e Esaú. Na família tem essas lutas. Um querendo ser melhor do que ele, um querendo do que o outro. Cada um quer ser melhor do que o outro. É muito difícil ter uma família. Não vou generalizar, mas a maioria das famílias são assim. Às vezes não deixa de transparecer, mas Deus conhece o coração e sabe que tem. Eu sei, nós sabemos. Versículo 24 a 34, nascimento de Jacó e Esaú. Então cumpriu os dias do nascimento dos dois. Agora, na hora de nascer, na hora de vir à luz, na hora da parteira receber ali as crianças, quando Rebeca estava no maior dor, aí lutando ainda, para sair. Então a luta, mesmo desde o ventre, ela foi grande. Aquela luta para sair primeiro. Jacó pôs a mão primeiro. A parteira marcou como ele pôs a mão primeiro, mas ele voltou para trás. Ele voltou novamente. Esaú saiu. A diferença que saiu, que teve aí, foi porque Esaú, ele era peludo, Jacó era livre. Nós não sabemos se isso aí foi uma marca que Deus deixou, ninguém sabe. Mas isso tem diferença. Quando fizer perto do Aí onde foi a luta do homem, até hoje é essa. Por causa da ganância, do mal. Mas nasceu. Esaú foi. Deus deu Jacó, deu um lugar para Esaú, e Jacó teve que fugir por causa do seu erro, de roubar a primogenitura, de enganar seu pai, juntamente com sua mãe Rebeca. Não vou falar que foi Jacó só que enganou, que mentiu. Foi induzido pela mãe que ele fez isso. Mas ele podia muito bem evitar, não, mãe, eu não faço não que é erro. Mas ele aceitou, porque ele queria ser o maior. A diferença entre a família é essa. Que Deus continue falando, que Deus fale melhor. Quando os irmãos for a hora, peça ao Senhor para que me dê sabedoria e entendimento para a gente aprender a Bíblia. No versículo 24 diz assim: E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilha. E esse começou a beber. O meio bebeu, levantou-se e foi-se, se defesou. Esaú sua primeira nojentiura. É o que eu falei, né? Por causa do manjar, Jacó, Esaú desprezou a bênção. Por causa de um pouco de alimento. Vamos orar, meus irmãos. Soberano, glorioso, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença. Quero agradecer por mais um dia, pela semana que se inicia, pela semana que se foi, pela família que o Senhor me deu, pelo alimento. Quero agradecer por essa vida que o Senhor me pôs no sangue e o Senhor pôs no meu caminho. Pessoas que têm compartilhado comigo as suas alegrias, momentos de alegria, de tristeza. Os abençoe, Pai. Supra a necessidade de cada um de nós, para a glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, a última profecia da Bíblia está para se cumprir. Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz com Jesus Cristo. O nome do meu canal é José Joy, contando para a minha história. Estão com 254 inscritos no YouTube. Você que tem YouTube, dá uma olhadinha lá, se inscreva também. Compartilhe, divulgue. E assim nós vamos evangelizando, conforme a vontade do Senhor. Que Deus abençoe. Um abraço, irmão Jorge.